Naquele início de noite em Belo Horizonte, a chuva fina descia sobre a cidade, refletindo as luzes dos postes nas ruas molhadas, dentro de um restaurante famoso da Savassi. Entre taças tilintando e conversas animadas, uma jovem chamada Ana tentava se misturar ao movimento. Era seu aniversário de 22 anos, mas a comemoração se resumia a ela mesma. Diante de um bolo simples de baunilha, com uma única vela rosa acesa, Ana estava em uma cadeira de rodas desde o acidente que mudara sua vida 6 meses antes. Antes, seu corpo obedecia a cada comando, cada passo de dança era como uma extensão da sua alma. Agora, o silêncio entre as mesas parecia mais alto que qualquer música. Os olhares rápidos e as conversas interrompidas, quando passavam por ela, a faziam sentir ainda mais isolada. Enquanto os clientes brindavam, ela tentava lembrar do que já fora, uma jovem bailarina que sonhava com palcos, ensaios e aplausos. Recordava o calor dos refletores, os aplausos que a enchiam de energia, mas a lembrança se desfazia com a mesma rapidez que vinha, substituída pela imagem do carro deslizando na pista molhada, pela dor que atravessou seu corpo e pela escuridão que a acompanhou desde então. A cadeira de rodas estava posicionada em um canto distante do salão, perto da grande janela que deixava a chuva desenhar riscos de luz dourada no vidro. O lugar fora escolhido pelo garçom, com um sorriso protocolar, mas Ana sabia. Era a mesa mais afastada, quase escondida dos outros clientes. Era como se, em silêncio, lhe dissessem que não combinava com a cena elegante do restaurante. O bolo pequeno, com cobertura branca e simples, parecia zombar do vazio da mesa, como se tivesse sido encomendado para alguém que não precisasse de festa, apenas de um detalhe simbólico. Ana olhava a chama solitária da vela e contava mentalmente as respirações que sua fisioterapeuta havia lhe ensinado para controlar a dor, inspirar em 4 tempos, segurar em 4, soltar em 4. Não funcionava só para a dor física, mas também para aquele aperto que sentia no peito toda vez que percebia que era observada e depois ignorada. Do lado de fora, pela vidraça embaçada pela chuva, ela percebeu uma cena que chamou sua atenção. Um homem de aparência simples, provavelmente nos seus 30 e poucos anos, ajeitava a capa de chuva da filha pequena, que devia ter uns 6 anos. A garotinha usava uma capa amarela que destoava da noite cinzenta, como se fosse um raio de sol perdido em meio ao temporal. O pai se agachou, ajeitou o capuz da menina com cuidado e esperou que ela sorrisse antes de se levantarem e entrarem no restaurante. Ana os acompanhou com o olhar, imaginando que logo seriam levados a uma mesa no salão principal, perto das famílias que riam alto e brindavam. Mas, para sua surpresa, o homem fez um breve gesto para a recepcionista e, depois de uma troca curta de palavras, começou a caminhar na direção da mesa onde ela estava. O coração de Ana acelerou. Não estava acostumada a receber aproximações que não fossem cheias de pena ou formalidades. O homem parou diante dela, a filha se escondendo atrás do casaco encharcado dele, e disse em tom baixo, respeitoso, quase tímido: "Com licença, meu nome é Carlos e essa aqui é minha filha, Sofia. A gente viu que você está comemorando sozinha. Será que podemos nos juntar a você por alguns minutos?" Ana ficou sem palavras. Olhou para a criança que segurava nas mãos um cartão feito de papel colorido, com desenhos de lápis de cera ainda tortos, mas cheios de vida. A garotinha encarava com um sorriso tímido, como quem oferece um presente importante. Aquela pergunta simples, tão diferente das frases de compaixão ou das desculpas que ouvira tantas vezes, quebrou a parede invisível que a isolava. Sem conseguir evitar, ela assentiu com um pequeno gesto de cabeça. Carlos puxou a cadeira para a filha, deixando espaço para que Ana tivesse total mobilidade. Sentou-se ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para que a conversa pudesse acontecer. Sofia então colocou o cartão sobre a mesa, ao lado do bolo. No papel, 3 figuras de palitinho de mãos dadas embaixo de um arco-íris, com um feliz aniversário escrito em letras grandes e roxas. Ana demorou alguns segundos antes de conseguir falar, a voz embargada pela emoção. "Eu me chamo Ana. Muito obrigada." "É lindo."
Foi a primeira vez em muito tempo que o sorriso dela surgiu de verdade, sem esforço, sem fingimento. A vela ainda ardia quando Carlos tirou um isqueiro do bolso e perguntou, com simplicidade, posso acender de novo para vocês fazerem o pedido juntos? Ana, surpresa com o gesto, apenas assentiu. A chama reacendeu iluminando a mesa, e Sofia, animada, explicou sua teoria com a convicção que só uma criança tem. Se mais de uma pessoa soprar a vela, o pedido fica mais forte. É como empurrar alguém no balanço. Quanto mais gente empurra, mais alto vai. Ana riu. E aquela risada pareceu libertar algo que estava preso em seu peito. Então, os três se inclinaram sobre o bolo e, em uníssono, apagaram a vela. A fumaça subiu em espirais finas, carregando junto a primeira alegria verdadeira que Ana sentia em meses. Carlos a incentivou a cortar o bolo. Diferente das pessoas que tentavam ajudá-la sem perguntar, ele deixou que ela mesma segurasse a faca e fizesse o gesto. Serviu primeiro a pequena Sofia, depois o próprio pedaço, e só então o dela. Para Ana, aquela ordem simples tinha um valor profundo. Era tratada como alguém capaz, e não como um fardo. Enquanto saboreavam o bolo, Sofia se lambuzava de glacê, arrancando oriçadas de Ana Carlos. Observando a cena, comentou, trabalho como supervisor de manutenção em alguns prédios aqui do centro. Geralmente fico no turno da noite. Ana percebeu naquele instante como era raro ter uma conversa tão normal. Durante meses, todos os diálogos giravam em torno de médicos, tratamentos, sessões de fisioterapia. Ali, pela primeira vez, ela falava sobre coisas comuns. Trabalho, cotidiano, histórias de família. O papai conserta tudo, interrompeu Sofia, orgulhosa, até os elevadores que ficam com medo. Ana regalou os olhos, confusa. A menina explicou. Séria, eles fazem barulhos estranhos, mas o papai fala com eles e passa óleo. Assim, eles ficam tranquilos. Carlos riu, balançando a cabeça. Na verdade, eu só olho as engrenagens, mas gosto da versão dela. A cada minuto, Ana se sentia menos invisível. A naturalidade com que aquela dupla tratava sua presença era diferente de tudo, o que ela vinha enfrentando desde o acidente. Quando seu celular vibrou sobre a mesa, com a foto do pai na tela, decidiu não atender. Sofia se inclinou e cochichou. Às vezes eu também não atendo, principalmente quando estou comendo bolo. O gesto inocente arrancou outra gargalhada de Ana. O restaurante ao redor parecia se dissolver, e aquele canto esquecido transforma o Sei em um refúgio inesperado. Um garçom aproxima o Sei para recolher os pratos e, sem querer, esbarrou na cadeira de rodas. Uma das rodas deu um estalo estranho. Ana se preparou para o habitual festival de desculpas, mas Carlos apenas sorriu para o rapaz e disse, está tudo certo. Virando-se para ela, completou. Se quiser, posso dar uma olhada na roda. Trabalho com ferramentas todos os dias. Devo ter a chave certa no carro. Ana hesitou, acostumada a ser tratada como alguém incapaz, sem escolha. Mas ali havia algo novo. Ele lhe oferecia a decisão. Se não for incômodo, eu agradeceria. Enquanto Carlos foi buscar as ferramentas, Ana ficou com Sofia. A menina puxou um caderno da mochila e começou a desenhar. Olhando para ela com curiosidade, Sofia perguntou sem rodeios. Você gosta de estar na cadeira? Ana demorou um instante e respondeu. Sincera, não muito. Eu era bailarina. Dançar era minha vida. A menina franziu o senho e respondeu. Mas minha professora mostrou vídeos de dança em cadeira de rodas. Eles giram muito rápido. Você poderia ser uma bailarina que gira agora. Ana ficou em silêncio. Tocada pela forma simples como uma criança, enxergava o que para ela era uma barreira quase intransponível. Carlos retornou com sua caixa de ferramentas e pediu permissão antes de tocar na cadeira. Ajustou os parafusos com precisão, testou a roda e sorriu satisfeito. Agora está firme. Quando se preparavam para ir embora, Sofia destacou de seu caderno o desenho que havia feito. 3 figuras de palitinho, todas com rodas girando sob estrelas coloridas. Para você não esquecer da gente, Ana
segurou o papel como quem segura um tesouro. Carlos então, de forma despretensiosa, disse: "Que tal nos encontrarmos no sábado? Conheço uma cafeteria na Praça 7 que tem rampa de verdade e mesas boas para cadeiras de rodas. Sofia tem aula de desenho ali perto." Ana, sem pensar muito, aceitou. A troca de números foi rápida, mas significativa. Quando se despediram, Sofia correu para a porta com seu casaco amarelo, como um pequeno sol no meio da noite chuvosa. Do lado de fora, no entanto, em outro ponto da cidade, o pai de Ana estava em sua casa de luxo, inquieto. Ele já havia visto as fotos que começavam a circular nas redes. Sua filha jantando com um funcionário comum e sua filha pequena. Para um homem acostumado a controlar tudo, até mesmo as aparências, aquilo era quase um escândalo. Enquanto Ana guardava o desenho de Sofia com carinho, o pai, distante, preparava o discurso que pretendia impor a ela na manhã seguinte. Na manhã seguinte, ao chegar em casa, Ana encontrou o pai à sua espera na sala ampla da mansão. O piano de cauda que antes acompanhava seus ensaios havia sido removido meses atrás, substituído por móveis frios, como se ele quisesse apagar qualquer lembrança da filha bailarina. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem." Menos, disse ele, em tom seco, sem cumprimentos nem sorrisos. "As fotos já estão circulando, você jantando com um funcionário e a filha dele. Isso pode gerar interpretações que não precisamos." Ana respirou fundo, estava acostumada ao tom de comando do pai, mas algo dentro dela havia mudado. "O nome dele é Carlos e a menina é Sofia. Eles apenas me fizeram companhia, nada mais." O pai se aproximou, a voz firme e fria. "Não é nada mais quando se trata de você. Tudo o que você faz é observado, comentado, transformado em manchete. Você não pode se dar ao luxo de parecer vulnerável." A palavra ficou suspensa no ar como uma acusação. Ana sentiu a garganta apertar. Durante meses, havia aceitado o controle excessivo dele, mas agora, depois daquela noite, começava a enxergar como isso a sufocava. "Pai, o que eu preciso não é de mais controle, é de ser tratada como uma pessoa." Carlos e Sofia fizeram isso ontem. Eles não me viram como um problema ou uma vergonha, só viram alguém que estava sozinha. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber como responder. Então, desviou o olhar, murmurando: "O mundo não é gentil. Ana, e se você continuar se expondo assim, vai descobrir isso da pior forma." Ana se afastou, deixando-o sozinho. Percebeu que pela primeira vez havia conseguido dizer algo que ele não esperava ouvir. Nos dias seguintes, as mensagens de Carlos começaram a aparecer em seu celular, curtas, diretas, mas cheias de vida. "Sofia quer saber se você gosta mais de chocolate ou baunilha. Ela disse que vai desenhar você com asas." Aquilo trazia uma leveza que Ana já não lembrava sentir. No sábado, ela aceitou o convite e foi à cafeteria da Praça 7. O ambiente era simples, com rampas bem projetadas e mesas espaçosas. Carlos apareceu com um café dela já pedido, lembrando-se de que ela gostava de mocha. Sofia espalhou seus lápis de cor sobre a mesa, criando desenhos com a concentração de quem pinta o próprio mundo. Entre um gole e outro, Ana começou a se abrir. Falou das dores invisíveis, das noites em que ainda sonhava que dançava e acordava com a sensação do corpo perdido. Carlos escutou em silêncio com uma paciência rara. "Entendo o que você sente", disse por fim. Por fim, quando a mãe da Sofia foi embora, parecia que eu tinha perdido uma parte de mim. Achei que nunca seria inteiro de novo, mas a vida não espera. A gente aprende a ser diferente. Sofia, atenta ao que escutava, interrompeu com simplicidade infantil. "Papai sempre fala que ser triste é permitido, mas tem que ter alguém para fazer o chocolate quente." Os três riram, e naquele momento, Ana percebeu o quanto aquela criança via o mundo com uma sabedoria que os adultos tinham perdido. Mas a leveza
não durou muito. Dias depois, ao retornar para casa, Ana encontrou o pai reunido com sua assessora. Sobre a mesa, havia relatórios detalhados, registros de entradas em prédios da empresa da família, horários suspeitos, nomes de funcionários. Descobrimos que alguém vazou sua agenda para os fotógrafos no dia do acidente, disse a assessora com firmeza. Foi isso que permitiu que eles a seguissem até a rodovia. Ana sentiu o chão desaparecer. Durante meses acreditara que o acidente fora apenas destino, acaso, uma curva molhada. Agora percebia que havia sido provocada por alguém que lucrava com sua dor. Você está dizendo que meu acidente não foi apenas um acidente? A voz dela saiu quase um sussurro. O pai confirmou com a cabeça, o rosto endurecido pela fúria. Não sabemos se queriam causar o acidente, mas alguém garantiu que os fotógrafos soubessem exatamente onde você estaria. Foi premeditado. Ana pensou imediatamente em Carlos, não porque desconfiava dele, mas porque se lembrou das vezes em que ele havia comentado sobre relatórios estranhos, acessos suspeitos, crachás que não batiam com os registros. Ele já tinha percebido algo, mas ninguém o ouvia. Naquele momento, a confiança dela no pai balançou. O mesmo homem que agora revelava a verdade havia ignorado os sinais, talvez por estar mais preocupado com a própria imagem do que com a segurança da filha. Ana voltou para seu quarto, o coração em guerra. Pela primeira vez, a vida lhe mostrava que não era apenas sobre dor ou superação. Era sobre escolhas, sobre em quem confiar, e quando pegou o celular, havia uma nova mensagem de Carlos. Encontrei mais registros estranhos nos relatórios. Parece que alguém estava realmente te vigiando. Você precisa saber disso. Ana fechou os olhos, sentindo um frio percorrer seu corpo. A vida dela, que parecia começar a ganhar cor novamente, estava prestes a mergulhar em um abismo muito mais sombrio. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. O celular em sua mão mostrava a mensagem de Carlos, e sua mente girava entre medo e esperança. Se alguém realmente havia vazado informações sobre seus passos, então o acidente que destruiu seus sonhos não fora apenas destino, mas resultado de uma escolha cruel de terceiros. Na manhã seguinte, o pai a chamou ao escritório, mais uma vez com papéis espalhados sobre a mesa. Mas dessa vez, Ana não ficou calada. Pai, Carlos já tinha notado as irregularidades. Ele relatou, mas ninguém deu atenção. Você estava ocupado demais, tentando proteger sua imagem para perceber que o perigo era real. O homem ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia não ter argumentos. Ele, que sempre tivera respostas prontas, abaixou os olhos como se o peso da culpa finalmente o alcançasse. Os dias seguintes foram de revelações duras. Descobriram que um assessor próximo havia vendido informações para fotógrafos e jornalistas sensacionalistas. Cada saída de Ana, cada ensaio, cada viagem estava mapeada e entregue em troca de dinheiro. O acidente fora a consequência mais brutal daquela ganância. Enquanto o pai cuidava das medidas legais, Ana encontrou refúgio em suas manhãs na cafeteria com Carlos e Sofia. Ali, o peso da investigação parecia menos sufocante. Sofia mostrava seus desenhos, Carlos consertava pequenos detalhes da cadeira ou até mesmo da mesa do café, e Ana aprendia a rir de novo. Numa dessas manhãs, depois de uma crise de dor que quase a fez desistir de sair de casa, Carlos se sentou no chão, do lado de fora do banheiro adaptado, e começou a falar como se fosse uma conversa banal. Sabia que o ar-condicionado de um prédio tem que ter a temperatura regulada com 20 graus de diferença para funcionar bem? Senão, dá problema. Ana, mesmo em meio às contrações de dor, riu. Você está tentando me entediar para eu esquecer a dor? E está funcionando. Ele respondeu com naturalidade. Aquela simplicidade, aquela ausência de pena, era exatamente o que ela precisava. O pai de Ana, ao ver de longe essa cena, finalmente compreendeu algo. Sua filha não precisava de grades de proteção nem de vigilância. Precisava de pessoas que a olhassem como ser humano,
não como um problema. Pouco tempo depois, em uma coletiva de imprensa, ele fez algo inédito. Deixou de lado o tom frio de empresário e falou como pai. Revelou publicamente a investigação, denunciou os responsáveis e anunciou mudanças em suas empresas para torná-las acessíveis e seguras. Ana, assistindo da cafeteria, ao lado de Carlos e Sofia, sentiu que pela primeira vez o pai estava olhando por ela de verdade. Meses se passaram. O projeto de acessibilidade ganhou força e Carlos foi promovido para supervisionar as adaptações. Ana também se envolveu, visitando prédios e sugerindo melhorias. Sua experiência como bailarina ajudava a enxergar o espaço de forma única. A relação entre os dois cresceu de forma discreta, mas firme. Não havia declarações grandiosas, apenas gestos silenciosos. Um café preparado, uma mensagem de apoio, um desenho de Sofia entregue com orgulho. No aniversário seguinte, Ana voltou ao mesmo restaurante. Mas, dessa vez, não estava sozinha. Carlos, Sofia e até o pai estavam ali. Sobre a mesa, um bolo maior, mas ainda simples, trazia uma única vela. Sofia, já com um dente de leite faltando, anunciou: "Agora vamos assoprar todos juntos, porque quanto mais gente assopra, mais forte o pedido fica." Ana olhou em volta, viu o pai, que aos poucos aprendia a ser menos duro. Viu Sofia, que via o mundo com olhos coloridos. Viu Carlos, que transformara seus dias em algo suportável e cheio de esperança. Naquele instante, ela entendeu. O desejo já havia se realizado. Não era voltar a dançar como antes, mas aprender a se mover dentro de uma nova vida, cheia de afeto e de força. Quando a chama da vela se apagou sob o sopro coletivo, Ana sorriu como há muito tempo não sorria. E ao final daquela noite, voltando para casa, guardou em sua mente uma certeza. Às vezes, a vida não devolve o que foi perdido, mas oferece algo novo, diferente, inesperado. E se tivermos coragem de aceitar, pode ser ainda mais bonito. Então, deixo uma pergunta para você que está ouvindo. Quantas vezes a vida já tirou algo de você? Apenas para abrir espaço para algo maior. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe sua opinião nos comentários. E não esqueça, siga nosso canal para mais histórias como esta.